Olá, meu povo, tudo bem? Estamos de volta para falar sobre indicadores sociais. Gente, a videoaula de hoje vai ser muito baseada em mapas, gráficos, tabelas, infográficos, tá? A ideia, então, é apresentar essas informações e já conceituar e analisar sobre a ótica do território brasileiro, tá? Então, já aplicar esse conhecimento ao território brasileiro. Bom, a última década censitária é a de 2000 até 2010. Isso porque nós estamos no ano de 2020. Neste ano deveria acontecer o censo demográfico. Eu falei deveria porque a gente não sabe como é que isso vai acontecer, se vai acontecer, por conta do novo coronavírus. Tá? Mas, enfim, a última década censitária, os dois últimos censos disponíveis, o de 2000 e de 2010, permite que a gente faça uma análise sobre essa última década censitária. Tá? E nessa última década, a população brasileira cresceu num ritmo anual de 1,17%. Ou seja, crescimento de aproximadamente 1,17% em cada um desses 10 anos, dessa última década censitária. Tranquilo? Bom, como é que esse crescimento aconteceu por região do IBGE? Primeiro, a região norte e nordeste apresentou um crescimento um pouco superior a 1%. Tá? A região sul foi a que apresentou o menor ritmo de crescimento, 0,87% por ano. A região norte e centro-oeste foram as que cresceram mais. Tá? Região norte, 2,09% e região centro-oeste, 1,91%. Por quê? Por que a região norte e a região centro-oeste cresceram acima da média? Por causa da imigração. A chegada de pessoas, de outros brasileiros de outras regiões, a estas regiões, norte e centro-oeste. E por quê? Por que chegou mais gente? Por que o fluxo migratório em direção a essas duas regiões foi maior durante essa década? Bom, gente, já adiantando um pouco o tema da videoaula sobre migrações, hoje em dia o que mais motiva as pessoas a migrarem, ou seja, a sair de um local e ir para outro local, é a questão econômica. Tá? Vários são os motivos, claro, eles continuam sendo importantes, mas hoje no mundo o que mais motiva, a maior causa das migrações é a questão econômica. A pessoa sair de um local estagnado, economicamente falando, e ir para um local com uma economia um pouco mais dinâmica. E foi isso que motivou esse fluxo migratório maior em direção às regiões norte e centro-oeste. Especificamente, o avanço da fronteira agrícola, da área agricultável do Brasil, que gera emprego, que gera oferta de trabalho. Beleza? Tem aqui um mapa agora, para a gente dar uma analisada por estado, tá? Da taxa média geométrica de crescimento populacional entre 2000 e 2010. Dá uma olhadinha aí nesse mapa e na legenda. Tranquilo? Podem reparar que o centro-oeste e o norte, se você considerar ali os estados dessas regiões, foram as regiões que apresentaram maior taxa média de crescimento. Tranquilo? Muito bem. Bom, falando um pouco agora sobre população rural e população urbana do território brasileiro. Podem observar aí a população urbana em azul, população rural em verde, tá? De 91 a 2010, você tem ali uma população urbana muito superior à população rural. Por que isso é importante? Por vários motivos. Para embasar a teoria da transição demográfica, né, a localização do Brasil nas fases da transição demográfica, isso é importante. Por quê? Porque lembra que a gente viu a questão da mudança cultural, da mudança de valores que acontece na transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana? Pois é. Então, você tem esse cenário no Brasil de uma população urbana muito superior à população rural, dá para a gente entender um pouco por que nas últimas décadas o crescimento natural do Brasil vem caindo. Tá? No gráfico ao lado, você pode relacionar a população rural e urbana de cada região. Então, reparem que a região Nordeste é a que apresenta o maior percentual de população rural. Tá? Então, população rural na região Nordeste ainda é uma população significativa. Bom, outras análises possíveis desses gráficos aí é a questão do êxodo rural. Claro, né? Se a gente está falando de crescimento urbano, de urbanização, a gente está falando de êxodo rural também. Né?
fluxo de pessoas do campo para a cidade. Isso acontece por vários motivos, especialmente aqueles relacionados à mecanização do campo, que gera desemprego dos trabalhadores rurais e aumenta o fluxo migratório, então, em direção às áreas urbanas. Tá? Outra coisa que dá para falar desses gráficos aí é o conceito de ruralização. E aí, gente, ruralização tem dois tipos, tá? Tem dois conceitos. A gente pode falar de ruralização de atividades tipicamente urbanas. E aí a gente está falando diretamente desse processo de mecanização do campo. Por exemplo, atividades econômicas que eram quase que exclusivas do ambiente urbano estão cada vez mais presentes no ambiente rural. Por exemplo, microinformática. A microinformática era algo ligado ao espaço urbano, quase que exclusivamente. Mas cada vez mais os fazendeiros estão precisando e estão contratando profissionais de microinformática. Por quê? Porque ele precisa de um equipamento, ele precisa de manutenção desses equipamentos que fazem o controle da ordenhadeira mecânica, que fazem o controle da colheitadeira, né? Em muitos casos você tem equipamentos que funcionam sem o ser humano controlando, colheitadeiras que são controladas à distância, né, pelo uso de um tablet, de um celular. Então, ruralização de atividades urbanas significa isso, a entrada no campo de atividades que antes eram quase que exclusivas do espaço urbano. Tranquilo? Agora, tem outro fenômeno da ruralização, que é a presença da cultura rural no espaço urbano. Então, a gente chama de ruralização a presença cada vez maior da cultura que era típica do campo presente nas cidades. Exemplos: festa junina, né? Festa de São João, a música sertaneja, tá? Muito presente no espaço urbano. São culturas típicas do espaço rural e que acabam penetrando no espaço urbano, gerando este fenômeno chamado de ruralização. Tranquilo? Então, cuidado com a ruralização, porque tem duas coisas relacionadas. Uma coisa é a ruralização de atividades urbanas, ou seja, atividades econômicas, tipicamente do espaço urbano, cada vez mais presentes no espaço rural. E outra coisa é a ruralização no sentido cultural, da presença da cultura rural no espaço urbano. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar da população brasileira agora, sobre o aspecto da raça ou da cor. O infográfico à esquerda, vocês podem reparar que a população negra já é a maioria no Brasil. E o Brasil é o segundo país com maior população negra do mundo. Só perde para a Nigéria. Tá? Abaixo a gente tem um avanço, né? uma análise temporal da população negra e da população não negra. Tá? E o infográfico da direita, este é muito importante para a gente analisar como há uma desigualdade racial muito grande no nosso país. Tá? Eu quero chamar a atenção para alguns dados aí, nós não vamos analisar esse infográfico todo, mas eu quero chamar a atenção para alguns gráficos. Primeiro, aqui, ó, essa parte aqui. Horas trabalhadas. Reparem que os negros, tá? Negros, não negros, ó. Então, os negros trabalham, tanto o homem quanto a mulher, trabalham em média mais do que a população não negra. Tá? Rendimentos por hora, tá? Rendimento médio por hora. Mais uma vez, tanto o homem quanto a mulher negra, eles trabalham menos do que o homem e a mulher não negra. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, taxa de escolaridade. Esse é muito importante, gente. A população negra, acabamos de ver, já é a maioria no território brasileiro, mas tem menores taxas de escolaridade. Reparem que houve um avanço, né? O vermelho aqui refere à população negra. Houve um avanço ao longo do tempo, mas ainda assim há uma desigualdade muito grande de escolaridade entre negros e não negros. Tá? Isso daqui, gente, remete à questão da política de cotas, que é uma política extremamente importante, extremamente necessária para um território que apresenta uma desigualdade racial tão grande quanto o nosso. Tá? A política de cotas ela é passível, sim, de críticas, tá? Mas ela é necessária. Até nos Estados Unidos, um país
que tem um passado extremamente racista, né, com uma discriminação racial muito grande, inclusive havia lugares específicos para brancos e negros frequentarem, enfim, uma desigualdade e um racismo estrutural muito grande. Até lá, quando da emancipação dos negros, quando da abolição da escravidão, houve uma política de assistência àquela população que era escravizada e que passou a ser livre, né? Oferecimento de terras e de condições mínimas para a sobrevivência dessa população. Aqui no Brasil isso não aconteceu, né? O país com maior presença de escravos africanos no mundo, quase 4 séculos de escravidão, e a gente tem uma abolição que foi feita assim, beleza, vocês estão livres, se vira aí. Sim, sem terra, sem dinheiro, sem financiamento, sem crédito, sem nada. Se vira aí. Então, como esperar que a população negra tenha acesso à educação, tenha mais estudo a ponto de ter uma média salarial, uma média de renda maior, né? Então, políticas assistencialistas como essa, como a política de cotas, elas são extremamente necessárias nesse momento em que a nossa sociedade vive. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o próximo. Bom, aqui é o Atlas da Violência 2019, o último que a gente tem disponível, com dados de 2017. Vamos analisá-lo, algumas partes desse infográfico. Primeiro, a taxa de 31,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Tá? É o maior número da história. Em 2017, a gente atingiu esse recorde não muito agradável. Tem ali no mapa os locais os piores cenários. Tá? Logo abaixo, o peso da desigualdade racial. Reparem, a taxa de homicídios de negros, 43,1. A taxa de homicídios de não negros, 16. 16 está ali, né? Bom, então, mais uma vez, a população negra sofrendo com este racismo estrutural. Tá? Violência armada, lá em cima. 72,4% dos homicídios em 2017 foram cometidos com armas de fogo. E abaixo tem o peso do Estatuto do Desarmamento. Tá? Reparem que antes do Estatuto do Desarmamento, a mortalidade crescia a 5,44% ao ano. E após o Estatuto do Desarmamento, 0,85% ao ano. Tá? Então, há uma redução significativa a isso. Por quê? Porque a maior parte das mortes, dos homicídios, é feito com arma de fogo. Então, quando você tem o Estatuto do Desarmamento levando a população a se desarmar, você tem uma queda das mortes por arma de fogo. Isso é bem óbvio. Tá? Então, mostrando aí a eficácia do Estatuto de Desarmamento para a redução dos homicídios com armas de fogo e dos homicídios de uma maneira geral. Bom, você tem ali mais alguns dados, algumas informações. À direita, a violência contra a mulher, tá? Muito importante, e a mudança de 2007 a 2017, 2012 a 2017, tá? E a violência contra a população LGBTQIA+. Vale a pena dar uma olhada nesses gráficos. Nós não vamos nos ater muito a todas as informações, né, para a aula não ficar muito extensa. Mas vale muito a pena, por isso que eu coloquei esses dados aí. Beleza? Vamos seguir. Falando sobre educação, então. Bom, taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. Reparem a região Nordeste, maior percentual, seguido pela região Norte, tá? Menor percentual ali na região Sul e Sudeste, ou seja, na região concentrada do Milton Santos, na região Centro-Sul, né? Das regiões geoeconômicas. Alguns dados abaixo por sexo, né? Por gênero. A maior parte dos analfabetos são homens, de cor preta ou parda, 60 ou mais anos de idade. Bom, essa questão da idade é muito importante para a política conhecida como a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tá? Então, a educação de jovens e adultos, visando diminuir a taxa de analfabetismo entre a população idosa, né, 60 ou mais anos de idade, também que pega muito desses jovens aí a partir de 18 anos. Então, é muito importante essa política de EJA, infelizmente, vem sendo
deixado em segundo plano nos últimos anos. Bom, o gráfico da direita mostra matrículas de jovens na universidade. Tá? Tem ali projeção, tem uma meta. Né? Reparem, a meta é que 30% dos jovens, 33%, né, por cento da população entre 18 e 24 anos esteja matriculada na universidade em 2024. Gente, 33%. É um valor muito baixo até para a própria meta. Tá? Mas a meta tem que ser baixa mesmo, porque os nossos indicadores são baixos. A gente tem um número de jovens nessa idade, que era para estar fazendo a faculdade, muito baixo, matriculado na faculdade. Então, o cenário é muito ruim. O cenário da educação no país é muito ruim. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o IDH e a gente vai ver como isso faz diferença. Tem um outro gráfico, esse daqui, ó, matrículas em cursos presenciais, evolução de 2001 para 2010. Podem reparar que a região norte e a região nordeste apresentaram um aumento, assim como a região sudeste, tá? Apresentaram um aumento. E a região centro-oeste, falei errado, tá? É região norte, região nordeste e região centro-oeste. Elas apresentaram um aumento da matrícula de 2001 para 2010. A região sudeste e a região sul tiveram uma diminuição, tá? Bom, o que a gente pode analisar desse aumento e dessa diminuição? Primeiro, um processo de desconcentração dos institutos de educação superior, das universidades, dos cursos técnicos e tudo mais. Então, nas últimas décadas, ou durante essa década aí de 2001 a 2010, houve um investimento maior na construção ou na ampliação de faculdades em outras regiões, especialmente norte, nordeste e centro-oeste. Foram as regiões que apresentaram maior crescimento de matrículas. Tá? Então, essa é a análise que a gente pode tirar desses dados, dessa dinâmica aí. Mas é importante ressaltar que o Sudeste continua com 48,7% das matrículas, ou seja, quase a metade das matrículas de todo o país. Concentra-se na região Sudeste. Então, é um dado que ainda demonstra uma concentração muito grande. Ainda que tenha havido, que esteja acontecendo um processo de desconcentração do ensino superior no Brasil, ele ainda está muito concentrado. O ensino superior, a oferta de cursos e de vagas ainda está muito concentrada na região Sudeste. Tá? Uma desigualdade regional muito grande. Tranquilo? Mais um agravante para o cenário péssimo desse indicador, que é a educação no nosso país. Beleza? Bom, vamos entrar agora no IDH. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede o quê, gente? O desenvolvimento humano, muito bem. Ele mede a qualidade de vida, tá? Mede a qualidade de vida nos países. Vamos lá, esse índice foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 1990, através do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tá? Se atentem muito a esse mapa aí não, daqui a pouco eu vou mostrar dados melhores. Esse mapa aí está meio ruimzinho. Bom, o IDH, o que ele avalia para calcular o desenvolvimento humano, a qualidade de vida? Basicamente, 3 áreas: educação, saúde e renda. Tá? Na saúde, principalmente os valores, os dados de expectativa de vida dos países. Na educação, principalmente anos médios de estudo. E na renda, o PIB per capita, o Produto Interno Bruto per capita. Tá? O IDH ele varia de 0 a 1. Então, aos países são atribuídos valores que variam de 0 a 1. Presta atenção nisso. Quanto mais próximo de 1, significa que o IDH é maior. Significa que a qualidade de vida é maior, significa que é um país desenvolvido ou central. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Daqui a pouco vocês vão ver por que isso é importante. E tem algumas faixas, tá, do IDH. São essas daqui. Ó. Um país que apresenta um IDH acima de 0,800 é muito alto, IDH muito alto. O IDH alto é de 0,700 a 0,799. É o caso do Brasil. O Brasil está classificado como IDH alto ou elevado. Tá? Médio, de 0,55 a 0,699. Baixo, abaixo de 0,550. Tá? Vamos dar uma olhada nos dados do IDH. Está aqui. Veja a posição do Brasil em relação a outros países.
Lá em cima, na tabela de cima, você tem o desenvolvimento humano muito elevado, muito alto. Noruega, em primeiro lugar, então, um país com excelente qualidade de vida, seguido pela Suíça. Países próximos à faixa do Brasil, que seria IDH elevado. Olha o Brasil ali, ó, 79º colocado, IDH de 0,761, tá? Então, o Brasil está na mesma faixa ali de Bósnia e Herzegovina, México, Tailândia, Granada, Colômbia, Armênia, Argélia e Macedônia do Norte. Então, veja bem os países que estão próximos ao Brasil em termos de qualidade de vida, em termos de IDH. E os que têm desenvolvimento humano baixo, IDH baixo, são Burundi, Sudão do Sul, um país mais recentemente criado, Chad, República Centro-Africana e Níger, países africanos, de uma maneira geral. Então, o continente africano apresentando aí as piores condições de vida do planeta. Beleza? Bom, mais uma infográfica. IDH. Nota do Brasil sobe 0,001 em 2018. A desigualdade segue alta. Bom, tem ali de novo uns países ali por classificação, desenvolvimento IDH muito alto, alto, médio e baixo. Tá? Reparem que o Brasil está ali no médio, no elevado. Veja você, o Brasil está abaixo de Cuba. Né? Na posição ali, o Brasil está abaixo de Cuba. É curioso isso, né? Enfim, lá embaixo, país desigual. O Brasil, gente, ele perde muitas posições, 23 posições, se você considerar o IDH-D. IDH-D é uma complementação do IDH feita pela própria ONU para considerar a questão da desigualdade. Tá? Então, a questão da desigualdade social, da desigualdade de renda num país é levada em consideração. E aí o PIB do Brasil cai 24,5%. E o Brasil perde 23 posições no ranking, se você considerar a desigualdade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre desigualdade, existe um indicador próprio para a desigualdade. Tá? Raio-X do Brasil, vamos analisar. Veja você, da década de 90 à década de 2018, ano de 2018, há uma evolução, porém, nos últimos anos ali a tendência foi de estagnação, de estabilização do IDH. Tá? E os dados de 2019 não são muito promissores também. Esperança de vida ao nascer, é uma evolução ali também. Anos esperados de escolaridade e médias de anos de estudo. São dois dos indicadores usados na faixa de educação do IDH. Tá? Reparem, os anos esperados de escolaridade e a média de anos de estudos, eles ficaram parados, né, estacionados em 2018. Então, você não tem ali alteração de 2017 para 2018. Mais uma vez mostrando que o item educação, o indicador educação, é um dos mais sensíveis ao Brasil. Tá? Disso daí a gente pode analisar a questão de políticas públicas voltadas à educação. Tá? E a própria política de cotas também. A renda nacional bruta per capita, reparem que houve um decréscimo depois de 2015, em 2018 uma recuperação, mas ainda assim abaixo do nível de 2015 e 2010. Tá? Então, a gente tem uma queda aí na renda nacional bruta per capita. Tranquilo? Bom, agora sim a gente fala de desigualdade. Coeficiente de Gini. Coeficiente ou índice de Gini. Tá? Ele mede, então, a concentração de renda. Presta atenção agora. Ele varia de 0 a 1 também. Só que essa é a diferença para o IDH. O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o país. Significa melhor é o desenvolvimento humano, melhor a qualidade de vida. Já o índice de Gini, ou coeficiente de Gini, quanto mais próximo de 1, significa que maior é a desigualdade, que é o que ele mede. Então, pior é o país. Menos desenvolvido é o país. Tá? Fiquem atentos a isso. Ambos, IDH e Gini, variam de 0 a 1. Só que para o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Para o Gini, o índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior. Beleza? Então, dá uma olhada no mapa aí. Índice de Gini, tá? Quanto mais escuro, maior a concentração de renda, maior o índice de Gini. Olha o Brasil, lá no vermelhinho, hein?
E aí tem uma reportagem bem recente, tá? Mostra aí que em 2017, último dado que a gente tem disponível, 10% da população brasileira concentrava quase metade da renda do país. Gente, o nome disso é desigualdade de renda, é concentração de renda. Se você tem 10% da população concentrando 43% da renda, tá? Quase a metade. E a outra metade está dividida entre os 90% da população. Então, é bizarro isso. É bizarro como a concentração de renda é grande no nosso país. Aí, o gráfico da esquerda mostrando a evolução da concentração de renda no país, 2012, 2013, 2019. Então, veja você, a concentração de renda está crescendo. Tá? Dos indicadores sociais do Brasil, é o que mais cresce, o coeficiente de Gini. Ou seja, não é um bom indicador para crescer. Tá? E o ranking mostra o Brasil lá em cima. Infelizmente, o Brasil é um dos primeiros países do mundo em concentração de renda. Tá? Isso é significativo, gente. Isso ajuda a entender também o cenário político que a gente vive. Né? Hoje em dia você tem, no mundo inteiro, uma influência muito grande do setor econômico sobre o setor político dos países. Né? Justamente porque essa elite econômica não quer perder os seus privilégios. E aí há uma influência muito grande no âmbito político. E o Brasil, infelizmente, ocupa lá as primeiras posições no ranking de concentração de renda. E é isso. Terminamos a análise sobre os principais indicadores sociais do território brasileiro. Tranquilo? Alguma dúvida? Perguntas? Qualquer coisa, deixem comentários aqui no vídeo ou me procurem nas redes sociais. Valeu, gente. Até a próxima.